Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, irmão, nós vamos estar falando Provérbios capítulo 1, né? Provérbios capítulo 1. Vou estar lendo aqui o verso 7, né? Após a minha oportunidade, o presbítero Fábio também vai vir em Provérbios. Após o presbítero Fábio também, o evangelista Luiz vai encerrar também essa palavra. Amém, irmãos? Provérbios, no seu capítulo de número 7, o seu verso ou versículo, da maneira que os irmãos possam compreender, porque o evangelho é uma coisa simples, as pessoas querem confundir com as suas teologias, né? Que não pode, para esse livro, que é poema, é versículo ou verso, mas nós temos que deixar que o povo venha entender e compreender, porque nem todos são doutorados. Louvado seja, o povo de Deus é um povo simples no entendimento, mas importante, irmão, é que a sabedoria de Deus esteja gravada nos vossos corações, amém? E a sabedoria de Deus, ela é vertida da cruz do Calvário, e ela para mim, para você, significa poder de Deus, mas para os entendidos dessa terra é loucura a sabedoria de Deus. Diz assim, Provérbios capítulo de número 1, no seu verso de número 7: o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Olha aí que coisa linda. Filho meu, ouça a instrução de quem? Do teu pai. A quem o professor está fazendo essa indagação. Filho meu, ouça a instrução de quem? De Deus. E não despreze a doutrina da tua mãe, a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero que os irmãos venham compreender o significado dessa palavra instrução. Instrução quer dizer a explicação para um determinado fim. Então, irmão, nós temos que estar estruturado verdadeiramente na instrução, na qualidade, na compostura de algo para mim, para você. Porque a instrução de Deus, ela nos traz o quê? Vida. E vida com abundância. Porque a instrução de Deus, ela tem um sentido de correção. É a correção de Deus na minha vida, ela vai trazer verdadeiramente vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmão, que o temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor ao Senhor é o princípio verdadeiramente do conhecimento, do conjunto da sabedoria, o conjunto do saber, o conjunto verdadeiramente, irmão, daquilo que verdadeiramente faz com que eu venha, irmão, crescer dentro do conhecimento da verdade, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso povo chamado povo de Deus, ele perece por falta do que, irmão? De conhecimento do que? Das escrituras sagradas. Há pessoas dentro do meio de nós que não têm o interesse, irmão, de querer saber, de querer aprender, de querer ter o conhecimento da verdade de Cristo. Irmão, é essa verdade que verdadeiramente vai nos libertar de todo e qualquer vício, como foi falado aqui hoje, que tem uma pessoa que o nosso irmão Michael considera como se fosse a tia dele, mas ela é viciada em alguns vícios deste mundo. Mas quando nós temos esse contexto de querer saber, que é a sabedoria, porque sabedoria quer dizer saber, querer aprender, querer conhecer, querer ter a inteligência da ciência. Não só eu estou falando a ciência de Deus, mas também o crente, ele é obrigado a ter o conjunto das ciências deste mundo. Então, irmão, quanto mais saber,
Quanto mais você tem a ânsia de querer ser instruído na palavra de Deus, você começa a mover o mundo espiritual ao teu favor. Aleluia. Porque aquele que verdadeiramente começa a ter a instrução de Deus na sua vida, irmão, o inimigo começa a cair por terra. Irmão, é fácil manipular um povo. Povo sem cultura, povo sem sabedoria, povo sem inteligência, é fácil de ser manipulado. É por isso que muitos pastores não estão preocupados em instruir a sua igreja na verdade, porque é fácil ele barganhar com a igreja para os seus próprios bem-estar. Mas a palavra já diz ao mesmo tempo: instrua o quê? A criança. Aleluia a Deus. No caminho que ela deve andar. E que caminho é este? A palavra de Deus. Porque quando ela começa a crescer e a envelhecer nessa verdade, essa verdade começa cada dia mais a brilhantar a vida dele, o entendimento, o crescimento para aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não desprezai, irmão, a instrução. Não desprezai o conhecimento. Não desprezai as regras do papai, do Todo-Poderoso. Mas também não deixe, irmão, a doutrina, as regras, normas da igreja do Senhor. Não deixe, irmão, porque tem muitas pessoas deixando a fiel doutrina, a tradição da igreja, a verdade, como diz Paulo na sua palavra. Fala ali para Timóteo: não deixa essa tradição, que desde o princípio até o presente momento é a mesma, não mudou. Muitos estão querendo mudar, trazendo para dentro da casa do Senhor heresias destruidoras, irmão. Porque essas heresias destruidoras estão entrando como entrou no passado e está entrando nesse presente. Por que está entrando dentro da casa do Senhor? Porque o povo, irmão, não está sendo instruído na verdade que deve andar. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, irmão. E que verdade é essa? É a palavra de Deus. E quem é esta palavra? É o próprio Senhor Jesus, que é o Verbo, que habitou no meio de nós e nos instruiu a andar nesta verdade que verdadeiramente nos dá vida e vida com abundância. Aleluia, Senhor. Olha o segredo, irmão, de você estar instruído na palavra de Deus, de você adquirir verdadeiramente sabedoria de Deus, de querer ter o conhecimento. Você vai adquirir qualidade, irmão, para poder formar opiniões, para poder definir, desvendar os próprios procedimentos daqueles que se dizem sábios, irmão. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos diz, irmão, que o que esse conjunto de saber vai trazer para mim e para você? Vai trazer riqueza, vai trazer algo especial. Porque quando nós adquirimos o conhecimento dessa verdade, essa verdade se torna para nós o diadema celestial. E o que é isso? Diadema é a coroa. É a coroa, irmão. E quem é essa coroa? Quem é esse diadema? Esse diadema que é a coroa do meu pescoço, verdadeiramente é Cristo Jesus, que é o diadema celestial da nossa estrutura, irmão, do nosso corpo estrutural. Ele que tem que ser o seu adorno nesta noite, o adorno como símbolo verdadeiramente da palavra de Deus. A palavra de Deus neste momento, quando nós buscamos a instrução de querer saber, de querer aprender, de querer ter esse conhecimento que ela tem, ela nos torna verdadeiramente esse adorno, esse diadema. Para os irmãos entender, ninguém tem aqui um diadema, tem um diadema aqui. A pastora Ana está com um diadema na cabeça. É esse arco, é esse adorno de cabeça que chama diadema. Mas ele também é como se fosse uma coroa na minha e na tua vida, que verdadeiramente nos abrilhanta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É colares para o teu pescoço. Ele é um símbolo verdadeiramente da nobreza. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus na minha e na tua vida vai ser um símbolo de nobreza. Por que é um símbolo de nobreza? Colares. Por que, irmão? Porque colares ele significa título, símbolo de nobreza. Por quê? Porque como herdeiro de Cristo e como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, eu sou príncipe, eu faço parte
da realeza celestial. Então, irmão, esse colares que está sobre o meu pescoço, esse diadema celestial, essa estrutura de conhecer, de saber, que está verdadeiramente sobre esse corpo estrutural, irmão, verdadeiramente ele nos traz, irmão, a dignidade de nós ser chamado verdadeiramente de filho da sua excelência, o Todo-Poderoso. Então, irmão, queira verdadeiramente ter no íntimo da sua alma o querer aprender, a palavra cada dia mais cravada dentro de você. O salmista tinha essa essência, o salmista tinha esse diadema sobre a vida dele. O que é isso? Que diadema é esse? O salmista Davi, ele falou: cravei o quê? A tua palavra, o teu saber, o teu conhecimento, a tua instrução dentro da tálma do meu coração, para mim não pecar contra mim nem contra ti. Porque nós olhamos para aquele moço, o filho pródigo, ele disse: pequei contra mim, contra ti e contra o céu. Ele pecou primeiro contra o pai e pecou contra ele mesmo, mas ele pecou contra Deus também, porque ele não acatou o quê? A instrução do pai. Porque aquele que é obediente, aquele que acata a correção, a instrução, que é correção, aquele que acata a instrução do pai, a instrução do mestre, ele tem vida próspera nessa terra. Ele anda prudentemente, porque a sabedoria, irmão, ela tem que andar prudentemente, cautelosamente, irmão, para que nós não venhamos desviar dos caminhos, irmãos, da verdade. Irmão, aquele que anda prudentemente, cautelosamente nessa terra, irmão, ele tem vida e vida com abundância. A vida dele verdadeiramente é regada verdadeiramente nos deleites, não deste mundo, mas nos deleites verdadeiramente do jardim celestial. Louvado seja o nome do Senhor, né? Oh, irmão, o pescoço é a coluna, irmão. A coluna tem que estar verdadeiramente ali, verdadeiramente adornada. O pescoço, que é a coluna da igreja, que é eu e você, irmão, tem que estar adornado com esse diadema, com essa sabedoria, irmão, da parte de Deus nas nossas vidas, irmão. Você tem que estar estruturado verdadeiramente, irmão, na palavra da sabedoria, na palavra da ciência, do saber, do conhecimento, do compreender a verdade de Cristo, irmão. Como já foi falado, irmão, a sabedoria da cruz do Calvário, irmão, ela é poder de Deus, poder excelente, pela excelência do Todo-Poderoso na minha e na tua vida. E esse poder se manifesta de uma maneira extraordinária no meio de nós, quando nós começamos a definir a verdade de Cristo, porque o agente da palavra, ele se faz presente e faz com que você venha compreender o que está sendo falado pelo instrumento que ele usa para poder definir o saber e o querer dele para com a igreja. O agente da palavra é o Espírito Santo, o Consolador amado que habita no meio de nós, que está a teu lado te instruindo, abrindo o teu ouvido espiritual para compreender com o entendimento do teu coração a compreensão do entendimento da sabedoria de Deus. Então, irmão, saia daqui nessa noite instruído, saia daqui fazendo com que a palavra seja o adorno para o seu pescoço, seja verdadeiramente o enfeite para estruturar a tua vida, para a sua vida ser alicerçada nessa verdade, e faça com que essa sabedoria da palavra de Deus, essa ânsia de querer aprender, de querer saber, seja o diadema que é Cristo como a sua cabeça, como a sua coroa. Se você tem Cristo como diadema do seu pescoço, verdadeiramente você tem a sabedoria da cruz sobre a tua vida. Aleluia. Oh, irmão. Deus diz: a soberania de Deus é o diadema. Deus amado, aleluia. A soberania de Deus é o diadema celestial. É Cristo como cabeça da igreja. Oh, irmão, e quem é o cabeça? O cabeça está onde? Acima de quê? Do pescoço. E se Cristo é teu diadema e ele resplandece, irmão, ei, irmão, pode ter a certeza que todo o teu corpo será
será perfeito. Oh, irmão, porque quando nós temos Jesus Cristo como o diadema, como a coroa celestial da minha vida, irmão, o meu conhecimento vai ser grande. Sabe por quê? Porque quando Jesus é a minha coroa, eu tenho o quê? A mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, pode clamar nesta noite, pode começar a clamar, porque aquilo que você pedir para o céu vai acontecer neste lugar. Jesus Cristo é teu saber, Jesus Cristo é teu conhecimento. Ande com a mente de Cristo cravado sobre o teu pescoço, que esta mente seja o teu adorno celestial. Aleluia, Pai amado. Louvado seja o nome do Senhor. E que nessa noite, irmão, você venha sair daqui instruído com a sabedoria de Deus, com a sabedoria da cruz do Calvário, que é poder de Deus na minha e na tua vida. Grande conhecimento, irmão. Tenha grande conhecimento. Busque, anseia, deseje, almeje em aprender. Porque quando você almeja, você anseia, você conquista. Porque quem conquista é porque é bem-aventurado. Porque bem-aventurado é todo aquele que lê, irmão. Bem-aventurado é todo aquele que lê. E outra coisa, crava a palavra no coração, né? Porque o Senhor disse ali para Josué, né? Medita dia e noite, medita, tenha prazer de estudar, de buscar sabedoria na minha palavra, nos meus mandamentos. Não parte a tua boca, não retire a tua boca de querer verdadeiramente comer essas palavras, que é muito mais saborosa que o mel. A palavra de Deus, irmão, é um livro que tem um sabor muito além do mel. É um livro muito mais doce do que o mel, irmão. É um azeite precioso para mim e para a tua cabeça, irmão. Porque quando esse azeite ele desce verdadeiramente do trono do Altíssimo, irmão, e unge a minha e a tua cabeça, a nossa vida totalmente é transformada, irmão. Porque quando o azeite que é mais doce que o mel, que é a palavra de Deus, ela começa verdadeiramente a vir sobre a minha cabeça, ela começa também a entrar dentro das minhas entranhas. Porque quando ela desce, eu começo a abrir minha boca, e a minha boca começa a ficar adocicada. Aí esse sabor começa a modificar o meu íntimo lá dentro da minha alma. Aí há um gozo, há um regozijo de satisfação prazerosa de se regozijar em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. A sabedoria de Deus é loucura, sim, para os sábios dessa terra. Eita Deus, aleluia. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sábio dessa terra. Por isso, irmão, almeja, anseia verdadeiramente de estar firmado nesta verdade. Aleluia. Tenha conhecimento, tenha bom siso, que é juízo, de julgar o direito de cada pessoa. Oh, irmão, o homem que tem bom siso, que tem essa essência de saber julgar o direito de cada pessoa, ele é sublime pela sua própria excelência, porque a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o saber de Deus está sobre a vida dele. Esse homem que tinha esse bom siso de saber julgar o direito do outro, do seu semelhante, ele tinha essa essência porque ele clamou para o céu e falou: Senhor, eu só quero uma coisa, sabedoria para julgar o povo de Israel. Oh, irmão, sabe, Salomão tinha um bom siso, tinha um bom juízo de saber julgar o direito das pessoas, irmão. Oh, irmão, dessa sabedoria, como o professor, o rei Salomão pediu. E Deus se agradou, irmão, por simplesmente ele querer ter esse desejo de adquirir a sabedoria da parte de Deus. E Deus lhe acrescentou coisas grandes na vida dele. Por isso, quando Deus falou com Josué, disse: não aparta a boca deste livro, porque este livro vai te conduzir prudentemente por onde deves andar, e tu terás uma vida bem sucedida nessa terra. Olha que a sabedoria, olha que o gostar de querer aprender a palavra de Deus, ela te ocasiona sucesso, aleluia, prosperidade espiritual, até mesmo a prosperidade material da parte dele, porque quando nós buscamos as coisas que é de cima, meu querido, o Senhor dentro do
nosso saber, da ânsia do nós querermos És fiel, ó ter o Pai. conhecimento dele, Aleluia. de saber quem ele é, ele acrescenta não só a sabedoria, mas ele acrescenta nas nossas necessidades, tudo que nós almejamos, irmão. Primeiro, busque a sabedoria da parte de Deus, e as demais coisas ele vai te acrescentar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? Saia daqui cheio de sabedoria. E o nosso presbítero Fábio Roberto vai continuar falando também da sabedoria da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Presbítero Fábio Roberto, né? Deixa Deus te usar, meu Deus querido. amado, aleluia. Cumprimento a igreja do Senhor, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Louvado Deus, seja o nome do Senhor aleluia. Jesus. Irmãos, quando nós desprezamos a sabedoria, Aleluia. nós desprezamos o nosso Deus. Porque a palavra de Deus fala que no início a sabedoria Glória a andava Deus. junto com ele. Antes da criação da terra, a sabedoria andava com Deus. Por isso eu falo, meu irmão, nunca despreze a sabedoria. Falar que não sei é fácil. Eu não sei também. Israel. Só que nós temos que buscar ao saber. Eu não sei, eu não consigo. Mas quando você declara que você não sabe e quer aprender, aí nós temos o melhor professor para nos instruir, para nos ensinar, para nos exortar. Por causa que se você despreza a sabedoria, você também está desprezando a exortação. Você está desprezando muita coisa na tua vida. Vou estar lendo aqui no versículo 6. Para entender Provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Irmãos, até para nós recebermos uma profecia, temos que ser sábios. Para tudo temos que ser sábios, irmãos. Por causa que a palavra de Deus, ela é pregada. A palavra de Deus, ela entra, aleluia, quando nós damos vazão ao Espírito Santo, irmãos. E muitas das vezes nós recebemos algo, não temos nem sabedoria para discernir o que vem do Senhor e o que vem do homem. Irmãos, em Eclesiastes capítulo 7 fala assim: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que de hoje? Porque nunca com sabedoria isso você pergunta. Isso aqui é muito profundo. Aleluia. Porque muitas Deus das de vezes Israel. tem pessoas que falam assim: por que a minha situação passada, por que a minha posição passada, Deus da glória. ela é melhor do que a de hoje? Por quê? Mas Deus fala, Deus amado, eu... se você tivesse sabedoria, você não fazia essa comparação. Glória a Deus. Aleluia. Se você tivesse Cristo no teu coração, você não faria essa comparação. Aleluia a Deus. Porque toda provação, ela te dá um crescimento. Em Romanos capítulo 5 fala: não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Mas eu te digo que está cheio de crente com confusão na casa do Senhor, Deus da porque glória. não tem paciência, porque não tem esperança, e porque não busca a sabedoria, porque busca a interpretação do próprio coração, busca a interpretação do próprio eu. É muito fácil receber a palavra, eu disser que ela está falando comigo para satisfazer o meu eu. E isso é grave. Por quê? Porque eu estou desprezando a sabedoria. Irmãos, não esqueça que o discernimento vem de lá do trono do Senhor. Eu posso estar pregando uma palavra maravilhosa para os irmãos, que a palavra é do Senhor e ela é maravilhosa. E você, para o seu ego, o seu eu, tentar discerni-la de outra maneira.
Mas por isso que eu falo, busque a sabedoria. A palavra de Deus fala que sempre o caminho estreito é o mais difícil. É fácil eu me colocar na posição de sofredor e disser que eu sou o sofredor. Só que eu vejo também naquele texto de Jó que os amigos dele falaram assim. Eles falaram assim para Jó: se o Senhor vê defeito nos anjos dele, não vai ver você? Você que é de barro? Então deixa o Senhor justificar você. Não seja o coitado. Deixa o Senhor justificar você. Aí sim você vai ter crescimento. A palavra de Deus, ela fala assim no livro de Gênesis sobre Abraão. Ele foi um homem sábio. A Bíblia fala que ele foi o pai da fé, por causa que ele ouviu a voz do Senhor, mesmo não conhecendo. Ele conhecia de ouvir falar. Aleluia. Por causa que o pai, que a gente aprende pela palavra, que o pai de Abraão era o quê? Ele fabricava estafas. Então eles não cultuavam ao Senhor, mas ele ouviu uma voz, que é a voz da sabedoria, a voz do Espírito. E ela falou com ele, e a sabedoria entrou dentro dele, e a sabedoria o guiou. Irmãos, quando nós recebemos a palavra do Senhor, a sabedoria entra, nós não desprezamos. Aleluia, Deus. Falar eu não sei é natural. Não querer aprender não é natural. Que quando você não quer aprender, você despreza. Você despreza aquilo que o Pai quer te dar. Que nem o bispo chega para mim e fala: presbítero, eu preciso que você vá lá em Guarulhos, determinado local, para falar. Mas eu não sei. Mas aí você está negando. Você não está dizendo eu não sei, você está negando. Por causa que hoje há meios para você descobrir. Para tudo há meios para você descobrir. Nunca despreze a sabedoria, por causa que o Senhor, Ele é o Pai, Ele é o dono da sabedoria. E quando você não sabe, busca saber, irmãos. Que Deus nos instrui, Deus ensina. E é na palavra que Ele vai ensinar. Aleluia. Abraão, ele não desprezou a palavra. Ele saiu do meio da parentela e foi. E a promessa não parou ali. Depois foi para o filho dele, Isaac. Depois continuou a Jacó. E depois, mais para frente, se estendeu a Moisés, que levou o povo. Se você ver bem, irmãos, Moisés, ele andou do lado da sabedoria, junto com Deus. Ele não desprezou. Por causa que, se você ver no livro de Juízes, quantas batalhas Israel venceu com a sabedoria de Deus. Quantos reis temeram? Quantos reis temeram? Quantos reis? A palavra de Deus fala que o rei dos Moabitas, no caso, louvado seja o nome do Senhor, o rei dos Moabitas, quando ele ficou sabendo que o povo de Israel estava lá nas localidades, ele temeu, porque ele ficou sabendo do histórico. Irmãos, quando você está na presença do Senhor, você vai ter um histórico de lutas, mas também você vai ter um histórico de crescimento, de vencer batalhas. Toda batalha, peleja que você tem na tua vida, Deus de Israel, se você estiver com a sabedoria de Deus, não tem como você perder. Eu creio, Pai. Não tem, irmãos. Aleluia. Por causa que você não vai lutar Aleluia, Senhor. com a carne. É o Pai, o Espírito do Pai pelejando contra o Espírito. Porque a palavra de Deus fala que a nossa batalha não é contra a carne, mas é sim contra principados e potestades. Então, muitas das vezes, irmãos, a batalha vem na nossa direção e nós, por falta de sabedoria, discernimento da palavra, nós abrimos a boca na hora errada, falamos coisas que não devemos falar e falhamos e perdemos as pelejas. Irmãos,
Nós temos que buscar na palavra de Deus o conhecimento. Nós temos que se libertar. Porque muitas das vezes estamos cativos, sim, irmãos. Mas estamos cativos do quê? Aleluia. De coisas que não provêm do Senhor. Muitas das vezes não conseguimos nem um instante. Irmãos, quem aqui não fica 20 minutos na frente de uma televisão e muitas das vezes não consegue ficar 30 minutos lendo a palavra do Senhor? Isso aí é o quê? É desprezar a sabedoria. Nós não devemos desprezar a sabedoria. Nós devemos falar: Senhor, eu não estou entendendo, me ensina. Fazer igual o eunuco. O eunuco, que ele tinha interesse. A palavra do Senhor fala que o quê? O eunuco, ele estava voltando de Jerusalém. Ele estava fazendo o quê? Adorando. Não era nem da cultura dele adorar a Deus. Não era nem da cultura dele. Ele era o quê? Ele era um servo de uma rainha canadense. Não era nem da cultura dele adorar, mas ele estava indo na casa do Senhor sem conhecimento nenhum, adorando ao Deus. Só que no caminho ele estava lendo a palavra de Deus. E o Senhor se agradou. O Senhor lá de cima falou: olha ali um interessado pela minha palavra. Porque ele estava lendo. E quando ele estava lendo, o Senhor falou: vai lá, Felipe, vai lá, ensine-o. Ali tem um interessado pela minha palavra. E Felipe foi na direção dele. E a palavra de Deus fala que ele, acompanhando a carroça, ele chega e ele pergunta. Aí ele fala assim, que não está entendendo, porque não há ninguém para ensinar. Irmãos, a palavra de Deus fala em Mateus assim: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Aleluia. Você quer professor melhor? Glória a Deus. Você quer professor melhor? Eita, Deus amado, aleluia. Não tem professor melhor. O Senhor é manso e humilde de coração. Aprenda com o Espírito. Vá buscar nas madrugadas, nas caladas, a posição, a direção de Deus. Vá buscar. Não deixa que aquele sentimento humano venha te consumir. O sentimento da preguiça. Aleluia. Entrar na tua vida e destruir aquilo que o Senhor quer fazer e te dar na tua vida. Nós não devemos desprezar. Porque naquele momento que aquele eunuco, ele buscou a sabedoria, Deus se importou com ele e lá enviou um servo para ensiná-lo. E quem disse que quem ensinou foi Felipe? Foi o Espírito Santo. Porque a palavra pode ser pregada, mas se não tiver o Espírito Santo, não tem jeito. Não converte. Não converte. Eita, Não converte. Deus de Israel. Irmãos, nós aprendemos, nós vemos e nós vivemos. Nós vemos por aí igrejas com multidões de pessoas. Mas é multidões interessadas em quem? Em satisfazer as suas necessidades. Aleluia. As suas necessidades. Conta de luz, conta de água, enfermidade. Irmãos, nós somos seres humanos. Pela carne nós vamos ter enfermidade. E pela lei natural nós temos que pagar impostos. E buscar a Deus, aonde que está? Aonde que está? Se é, ele falou e ele fez uma promessa, que ele foi construir moradas. E lá ele ia construir mansões celestiais para nós. Então nós temos que ter fé e buscar. Se não tem fé, busca o Senhor, que o Senhor vai te dar fé. O Senhor vai fazer com que você venha crescer na fé. Sabemos que ter fé não é fácil, porque a fé é dom. É dom dado de Pai. E eu tenho certeza que o único dom dos 9 que a gente vê, não é que tem mais, mas o único dom que vai levar você para o céu é a fé. Porque se você tendo fé, você tem temor. E se você tem temor, você busca sabedoria. Você não é levado como um vento para lá e para cá, porque ali tem uma campanha, eu vou ali buscar. Porque Deus está ali, né? Como nós ouvimos na semana passada. Vão dizer, Cristo está ali, muita gente vai. Cristo está ali, muita gente vai. Mas o nosso Deus é o quê? Ele é onipresente.
E eu sempre falo, se você não deixar Cristo reinar dentro de você, Aleluia. você vai deixar Satanás fazer um trono dentro de você. Meu Deus. E aí como é que vai ser? E Satanás está fazendo trono numa parte de crente. Tem muito crente que Satanás está reinando. É verdade. A palavra de Deus fala que o poder foi dado a Satanás também, a terra dele. Só que há um maior que ele, que é Jesus Cristo, que todo o poder foi dado na terra, no céu e lá embaixo. Só que ele só vai reinar aqui, porque ele não é mal educado não. Ele só vai reinar aqui se você permitir. Se você não permitir, ele não vai reinar. E como você vai fazer ele reinar dentro de você? Buscando a sabedoria, para não ser enganado. Porque Deus não está preocupado com esta cura e com a cura interior. Ele está preocupado em levar você para morar nas mansões que Ele está preparando. Amém, igreja? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. E de alegria de estarmos aqui, irmãos, louvando e exaltando o Todo-Poderoso. Vou estar lendo aqui em Provérbios 1, no capítulo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. E vou ler também no versículo 22. Até quando os simples amareis a simplicidade, e vós escarnecedores, Aleluia. desejarei o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. O 23, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui, irmãos, falando do livro de Provérbios, né? Salomão. Como não lembrar de Salomão? Porque verdadeiramente, irmãos, como foi falado aqui, Deus perguntou para Salomão: me dê, peça tudo que eu te darei, peça tudo que eu te darei. E diz o Senhor ali, eu creio que se agradava de Salomão, porque o pai dele era segundo o coração de Deus. Então Deus ali se agradava de Salomão. E Salomão ainda fez o Senhor se agradar cada vez mais, porque Salomão poderia pedir outras coisas, poderia pedir várias coisas, mas ele pediu sabedoria. Aleluia. É isso que falta na igreja de hoje em dia. Os crentes aqui estão pedindo chave, estão pedindo carro, estão pedindo casa, estão pedindo roupas, estão pedindo salário mais alto. Mas peça sabedoria para Deus, para que Ele venha te conduzir sabedoria. Porque a sabedoria, irmãos, é fundamental para a vida do ser humano, para que você não venha ajudar teu irmão errado, para que você não venha tropeçar em pedra, para que você não venha fazer verdadeiramente aquilo, para depois lá na frente você se arrepender. A sabedoria é isso, irmão. Porque quando Deus deu sabedoria a Salomão, Salomão soube julgar, Salomão soube decidir. E Salomão fazia tudo correto, ele fazia tudo com sinceridade, ele fazia tudo porque Deus tinha dado sabedoria a ele. Ele não era um homem justo, ele não era um homem justo, ele era um homem certo, porque ali tinha a sabedoria do Senhor, ali tinha a sabedoria do Senhor. Os homens, irmãos, têm até a ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Por isso que nós temos que dobrar o nosso joelho, por isso que nós temos que buscar a face do Senhor, mas temos que pedir com sinceridade, com o coração aberto, com o coração sincero, com profundidade da tua alma, para que Deus venha derramar a sabedoria sobre a tua vida. Temos que orar, irmão, também, porque a oração é fundamental. E Salomão orou para o Senhor, e os sinais do Senhor foram o quê? Foram fogo e sabedoria. Foram fogo e sabedoria, foi a glória de Deus na casa dele. Temos, irmãos, que orar verdadeiramente, buscar a face do Senhor. Não andeis com escarnecedores. Não vá atrás de vozes que você não conhece, porque quando a gente escuta uma voz, a gente sabe se é da parte de Deus ou se não é da parte do Senhor. Nós sabemos, irmãos, e muitos crentes hoje estão indo com essa voz que nem conhecem, mas já estão indo. Nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você quer ter vitória na tua vida? Você quer verdadeiramente crescer profissionalmente? Você quer ver prosperar a tua casa? Dê vitória ao Espírito Santo de Deus. Peça sabedoria a Ele. Peça sim sabedoria a Deus, porque Ele está dando sabedoria para a crente nesta noite. Hoje o Senhor está dando autoridade para que você dobre o teu joelho e verdadeiramente venha buscar a face do Senhor, venha pedir para Ele, porque o Senhor está entregando hoje sabedoria na vida de crente. Aleluia, Deus. Salomão julgava certo,
Salomão fazia as coisas adequadas, as coisas que verdadeiramente não atrapalhavam. Quando ele foi julgar, a Bíblia diz que quando ele foi julgar aquelas duas mulheres com 2 filhos, um filho tinha morrido, e a mais esperta lá foi lá e pegou o filho da outra, para falar que era dela. E Salomão teve sabedoria para julgar isso. Nos momentos hoje, irmão, o que ia acontecer, irmão? Traz para os dias de hoje o que ia acontecer esse julgamento. Mas ali estava um homem fiel a Deus. Ali estava um homem que orou ao Senhor. Ali estava um homem que buscou a face de Deus. Ali estava um homem que não pediu chave, não pediu riqueza, não pediu mulheres, não pediu nada, irmão. Ele só pediu sabedoria. É por isso que naquele julgamento ele julgou certo. Ele julgou com convicção. Ele julgou com a certeza que aquela era a mãe. Aquela que tinha pegado na madrugada o filho para falar que era dela. Não, ela não era a mãe. E Deus deu estratégia a ele. Quando Deus dá sabedoria, Ele dá estratégia também. Quando Deus dá sabedoria, pode ter certeza, irmão, Ele dá estratégia. Salomão ali falando, e nada da outra se converter, nada da outra falar é dela. Não, e Salomão continuou falando. Deus fez o quê? Vou lhe dar estratégia agora. Porque essa daí não abre a boca. Porque essa daí verdadeiramente não fala que é ela que está errada. Porque essa daí não fala que o filho é da outra. Eu vou te dar hoje estratégia. Você já tem a sabedoria porque eu já te dei. Hoje agora eu vou te dar estratégia. Aleluia. Vá até o soldado, pega a espada e ameaça cortar a criança em 2 partes. Daí você vai olhar quem é a mãe. Porque aquela que entrar na frente, não faça isso bem para aquela, você pode ter certeza, é a mãe, Salomão. Aleluia. Salomão fez o que o Senhor mandou. Irmão, nós temos que ser obedientes. Quando Deus mandar, você vai e faça, porque lá na frente você terá vitória. Faça o que Deus ordena na tua vida. Faça o que Deus coloca na tua vida para que você venha fazer, e você vai ser vitorioso. Salomão fez o que Deus mandou. Salomão fez o que Deus ordenou. E naquele momento, a mãe verdadeira falou, não entrou na frente. Salomão pôde saber que aquela era a verdadeira mãe. Entrega o filho à verdadeira mãe. Irmão, para você julgar, você tem que ter sabedoria. Para você julgar corretamente, você tem que ter sabedoria. Por isso que nós temos que orar para que Deus venha abençoar os nossos governantes. Nós temos que orar pela vida deles, para que Deus arrume uma estratégia, para que Ele venha colocar em plano coisas maravilhosas que possam ajudar o pobre e não só o rico. Meu Deus, é dessa maneira que Deus faz, é dessa maneira que Deus age. Mas se você, como foi falado aqui pelo presbítero, se você realmente deixar Deus entrar na tua vida, se você deixar Deus entrar na tua vida, deixar verdadeiramente guiar os teus caminhos, você pode ter a certeza, irmão, você sempre vai ser justo. Você nunca vai magoar ninguém, porque você é justo. E quando você é justo, Deus assina, irmão. Aleluia. Deus assina, Ele se responsabiliza. Por isso que nós temos que se apartar. Nós não temos que estar na roda de escarnecedores. Nós temos que verdadeiramente estar longe dessas pessoas. Temos que orar por elas, mas não temos que andar junto com elas. É verdade, aleluia. Não temos. Temos que seguir verdadeiramente a nossa doutrina. Porque em João capítulo 7, versículo 16, o próprio Senhor Jesus, Ele fala: a doutrina não é minha, mas sim daquele que me enviou. Então nós temos que cumprir a doutrina do Senhor. Nós temos que cumprir a doutrina de Deus. Não é doutrina de apóstolo, não é doutrina de presbítero, evangelista, pastores, não. É a doutrina do Senhor nosso Deus. É esse que nós temos que cumprir. É essa doutrina que nós temos que andar. Porque foi Ele que deu essa doutrina aqui na terra, para que nós viemos cumprir. Jesus ensinava ali, no templo ali, no dia das festas ali do tabernáculo. Para os judeus ali, Ele ensinava. Então ouve a instrução do Senhor nesta noite. Abra os teus ouvidos. Tira esse comichão aí, ó. Tira esse comichão e deixa Deus falar com você. E quando Deus falar, faça o que Ele está te ordenando. Faça o que Ele está te ensinando. Ele está te admoestando. Ele está apontando verdadeiramente que você ande nos caminhos retos, nos caminhos que lá na frente só vitória. Porque os judeus perguntavam para Ele, não sabia a letra, mas tinha um Todo-Poderoso que instruía ele, e ele fazia conforme o Todo-Poderoso falava.
O que falta na vida de crente é isso. O que falta na vida de crente é isso, irmão. Tem crente, irmão, que prefere as coisas mundanas ainda. Tem crente que aqui é crente, louva o Senhor, mas lá fora já está buscando, já está se ajuntando, já está se contaminando com quem não deveria. Porque se você estiver na roda de esclarecedor, irmão, não vem falar para mim que você estava pregando lá. Não vem falar para mim que você estava pregando lá, não. Porque se você estiver na roda de esclarecedores, cuidado, porque ele te engole. Ele te engole, irmão. E o Senhor, porque se fosse fácil assim, Ele não deixava escrito. Fuja das rodas de esclarecedores. Não dê atenção para isso, não. Porque se você der, você já começa a faltar na igreja. Se você der, você já começa a te desviar. Se você der aquele palavrão como foi falado aqui. Se você der verdadeiramente, você já começa a cobiçar coisas que não é para cobiçar. Se você der verdadeiramente, você já não começa a dizimar. Você já não começa a dar. Você já não começa a ajudar a casa do Senhor. Cuidado com o mamão aí, porque senão ele te pega. Ele te pega nesta noite. Temos que verdadeiramente estar na posição, irmão, que Deus nos colocou. Temos que verdadeiramente nos converter. Temos que nos converter. E orar, porque em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15: agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Será que nós estamos orando com convicção? Estamos orando verdadeiramente para que Deus venha nos abençoar, venha dar crescimento a esse ministério? Estamos orando verdadeiramente um pelos outros? Sem demagogia, irmão. Nós temos que orar um pelos outros. Nós temos que verdadeiramente colocar nossa fé em ação. Temos que orar, porque só orar não basta não. É com fé, irmão. É com sinceridade. Nós temos que orar com fé e com sinceridade, para que Deus venha nos abençoar. Olha, irmão, e você vai ver a glória de Deus na tua casa. Ore com convicção, você vai ver a glória de Deus no teu trabalho. Você vai ver a glória de Deus por onde quer que você passar. Você vai sentir a glória de Deus, porque você está orando com sinceridade. Você está buscando a face do Senhor com sinceridade. Você está verdadeiramente pedindo a Ele: me dê sabedoria nesta noite, Senhor, para que eu venha verdadeiramente andar nos teus caminhos, para que eu não venha cometer injustiça, para que eu venha ajudar, sim, mas julgar certo, correto, com convicção. Aleluia. Tem crente aí julgando um ou outro aí, mas sabedoria está longe. Muitas das vezes eu já escutei aqui hoje também. Fala que não é homem de Deus, fala que não fala, fala que Deus não fala, né? Então, só porque um homem de Deus às vezes não fala com você, Deus não manda falar, não fala. Mas é homem de Deus. E para você sentir que é homem de Deus, irmão, desça na olaria e busca a face do Senhor e peça verdadeiramente a sabedoria. A sabedoria é fundamental na tua vida. A sabedoria é fundamental na minha vida, para que a gente não venha cometer, irmãos, injustiça. Salomão, o rei de Salomão só foi paz, irmão. Só foi paz. Tanto do pai era só luta, batalha, guerras. A de Salomão não. A de Salomão ele viveu em paz, com união. Por quê? Porque sabedoria, irmão. Ele pediu algo precioso da parte de Deus. Ele pediu, ele falou: Senhor, eu quero é sabedoria para que eu venha verdadeiramente reinar este povo. É isso, irmão. E muitos dos irmãos só querem ouvir aquilo que eles querem. O Senhor está falando hoje: ore, peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Deus. Eu quero ver o dia que o Senhor ouvir, para ver se não tem glória a Deus, aleluia aí. Quando o Senhor estiver nas nuvens lá, é um glória a Deus, aleluia, é nada. Pode ter certeza. Então nós temos que orar, irmão. Temos que buscar a face do Senhor. Temos, verdadeiramente. Porque no capítulo 2 de Salmos 1, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, como foi falado aqui. Medita de dia e medita de noite. E você verá se você vai buscar. Você não vai buscar a face de Deus. Você não vai pedir para Ele sabedoria. Irmão, bem-aventurado o homem que consegue sabedoria. Como eu queria ser um Salomão. Aquela sabedoria toda. E hoje, Senhor, me dê um carro. Ajuda meu filho no trabalho. Me dê uma casa, que eu estou pagando aluguel. Senhor, eu vi um emprego ali, aquele ali é melhor do que onde eu estou. Então me arruma aquele lá também. Irmão. Mas se você pedir sabedoria, Deus te dá estratégia também. Se você pedir sabedoria, Deus abre as portas, vai arrumar um jeito, uma estratégia, para que você almeja, aquilo que você almeja verdadeiramente Ele te entregue. Mas primeiramente busque sabedoria.
Busque a face do Senhor e você verá que você será mais que vitorioso. Amém, irmãos? Amém, amém, povo de Deus? Amém. Com essa palavra, medita, irmão. Medita nessa palavra. Deus hoje está falando: buscai primeiro as coisas do céu e a justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Busca a face do Senhor e busca a sabedoria, porque hoje Ele vai entregar sabedoria para mim e para você. Amém? Amém. Glória a Deus. As palmas para o Senhor.